Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, Tila na área e continuamos online. Meu povo, vê bem, a gente aí vai finalizar essa parte de povos pré-colombianos, né, de período na verdade pré-colombiano, do qual a gente está falando de alguns povos. Já falamos de maias, incas, astecas e vamos fechar agora com os nativos aqui do Brasil. Aí é aquela coisa que eu já tinha falado, né? A gente falou da história da Europa, de maneira geral. Da Idade Moderna a gente já viu reforma protestante, né? Formação do Estado absolutista, grandes navegações, renascimento, mercantilismo. Então fechamos a história da Europa nessa primeira etapa. Aí hoje a gente vai fechar a história da América antes dos europeus, fechando a segunda etapa. E aí, né, as próximas aulas vai ser referente ao encontro dessas duas culturas, o encontro dessas duas grandes regiões, digamos assim, do mundo, né? Que a gente vai a partir da próxima aula ver como foi que os europeus chegaram aqui na América e principalmente o que é que eles fizeram, né? Como foi a dominação. Então, a partir das próximas aulas, a gente vai falar de dominação, né? Como foi a dominação espanhola, como foi a dominação portuguesa e terminaremos as nossas temáticas referente à Idade Moderna e, consequentemente, também até o sétimo ano, falando de como ficou a América depois da dominação, que a gente vai falar aí de período colonial da América. Por exemplo, o Brasil. O Brasil ele tem 520 anos, né? O Brasil começou a ser conquistado a partir de 1500, de maneira mais efetiva. Foi um pouquinho depois, mas isso a gente vai ver mais na frente. Mas, de maneira geral, o Brasil, digamos assim, tem 520 anos. Desses 520 anos, mais de 300 anos fomos colônia. Então, veja, a gente tem aí um período muito grande de Brasil colônia. O maior período da história do Brasil é o Brasil como colônia. E isso a gente vai começar a ver esse ano, né? A partir já das próximas aulas veremos as conquistas e depois sucessivamente veremos, né, a América toda colonizada. As colônias inglesas, as colônias francesas, as colônias portuguesas, as colônias espanholas. Todas essas colônias, né, vão ser as partes dominadas dos países que se lançaram lá nas grandes navegações, como a gente já viu. Então a grande questão aqui é a gente encaixar todos esses nossos assuntos, né, encaixar todos esses nossos temas. Então você tem que perceber que todos esses temas que a gente viu separadamente, eles fazem parte de um único contexto, tá bom? Então desde que a gente começou a ver grandes navegações há tempos atrás, até agora que a gente está vendo, está fechando povos da América, né? A América pré-colombiana, e mais na frente vamos ver o domínio. Isso tudo faz parte de um único grande assunto, que aí dividimos em etapas para facilitar o entendimento, tá bom? Então não esquece de ter esse pensamento, né, de que a gente viu separado, porém é um único grande assunto, né, que compõe aí o período da Idade Moderna e do período pré-colombiano na América, ok? Então falando isso, né? Prepara o seu material, se organiza, né? Hoje o nosso tema é nativos brasileiros, que a gente vai começar a nossa aula, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, vamos ver nativos brasileiros. E aí hoje a gente tem slide, se tem slide tem produção. Vamos lá? Produção? Bom, para começar, vamos relembrar observações importantes que foram feitas em aulas anteriores. Por exemplo, né, a palavra índio é uma palavra desenvolvida na Idade Média para designar, ou seja, para expressar, para chamar todas as pessoas que vinham do extremo oriente. Então todas as pessoas que vinham ali da região da Índia para lá, né? Quando eu digo para lá, da Índia para lá seria da Índia, da China, das regiões mais extremas do Oriente, né? A Índia ainda está ali no comecinho, né? Na metade, pro comecinho, mas aí da Índia para o extremo a gente percebe que na Idade Média a palavra índio já era utilizada. Então veja que a palavra índio não é uma palavra que surgiu aqui na América. As pessoas daqui da América não se identificavam como índio, isso é uma expressão que surge na Europa, beleza? Outra coisa importante, o conceito de índio, ou seja, aquilo que a gente acabou chamando de índio, quando eu digo aquilo, não é menosprezando, tá? A expressão eu estou falando, né? Aquela expressão que foi utilizada para alguns grupos nativos de índio, né? Ela foi uma invenção
europeia. Repetindo, o termo índio não era um termo que os nativos da região se associavam, beleza? Bom, como eu falei, os nativos nunca se viram como um povo único. A gente já falou em aulas anteriores, o termo índio parece que dá a ideia de um povo só em toda a América. E como a gente já viu, os povos da América são variados, não é um povo só, e até porque mesmo os nativos nunca se viram como um povo só, eram vários povos. Como a gente já viu, alguns vivendo em impérios, outros vivendo em cidades, outros em tribos, outros em reinos, então vários povos, várias nações, né, nunca foram um povo único, então não dava para se chamar todo mundo por um único termo, né, já que nem não era nada igual os grupos que aqui existiam. Beleza? Apesar de que grupos tinham similaridades, semelhanças tinham, mas deu para entender, né? O termo índio foi um termo trazido pelos europeus para chamar os povos da região, a princípio inclusive com um termo de uma certa maneira pejorativo, mas que a gente percebe que nunca foi a identificação dos próprios nativos. Lembrando que esse termo hoje, ele tem outra conotação. Hoje, os descendentes dos nativos, né, desse período aí pré-cabralino, né, antes de Cabral, se identificam, né, com comunidades indígenas, alguns povos se identificam, e hoje a gente tem outra conotação. Mas a origem do termo, ele surge de acordo com esse contexto que a gente está vendo, tá bom? Produção? Bom, nativos brasileiros, como é que eles viviam, né? Os nativos brasileiros viviam em comunidades primitivas. Veja, quando a gente fala em comunidades primitivas, a gente não está falando, não está querendo falar, não está querendo dizer que essas comunidades eram atrasadas, ok? Porque a ideia de atrasado parece que tem uma hierarquia étnica, social, né? Parece que o pessoal da Europa era melhor do que o pessoal da América, não. Era só um modo de vida diferente do pessoal da Europa. Então, os grupos que aqui viviam de formas diferentes, né? Inclusive, encontrávamos aqui no Brasil comunidades que tinham um modo de vida mais primitivo, um modo de vida mais antigo, que aí a gente não está dizendo se é melhor ou se é pior, a gente só está dizendo que é um tempo diferente, né? É um tempo diferente do tempo vivido pelos europeus. Os europeus viviam num outro tempo. Quando eu digo num outro tempo, não é que eles estavam no futuro, numa máquina do tempo, não, mas assim, o modo de vida, o modo de viver dos europeus era um, e o modo de viver dos nativos daqui do Brasil era outro, era um modo mais simples, mais primitivo, como a palavra está dizendo, né? E como era esse modo primitivo? Vamos entender um pouco melhor. A princípio, por exemplo, na comunidade, as tarefas eram divididas. E diferente, por exemplo, da questão lá da Europa, por exemplo, que as tarefas poderiam ser divididas por questões sociais, por questões econômicas, por questões técnicas ou coisas do tipo. Quando eu falo que a galera vive em comunidades primitivas, por exemplo, aqui na divisão de tarefa, lembrava muito a divisão de tarefa dos povos mais antigos. Por exemplo, dividiam as tarefas baseadas na idade, né? Os mais velhos faziam tais coisas, os mais novos faziam tais coisas, e no sexo o homem fazia algumas coisas, as mulheres faziam outras coisas. Então a divisão era uma divisão ali mais relacionada à idade e ao sexo do que por questões de classes ou coisas do tipo, beleza? Alguns povos levavam a vida nômade, ou seja, migravam. Então aí mais uma vez, né, indígenas brasileiros viviam em comunidades primitivas. Então quem levava a vida nômade? A galera lá de outros tempos mais antigos, que a gente já estudou no sexto ano, né? Aquelas comunidades mais antigas que viviam se locomovendo de um lado para o outro, que normalmente eram caçadores-coletores. Então aqui no Brasil ainda existiam comunidades que viviam nesse modo de vida mais antigo. Não quer dizer, repito, não estou falando que é melhor nem que é pior, só estou dizendo que é um modo de vida diferente, de um tempo diferente. Então enquanto na Europa já existia uma outra dinâmica de vida, aqui na América ainda existiam dinâmicas de vida como essa, se assim posso dizer, em que a galera vivia em comunidades, né, primitivas. Mas veja, aí você me pergunta, professor, então elas não eram desenvolvidas? Veja, depende do ponto de vista. Você tinha regiões na Europa em que pessoas com todo o desenvolvimento tecnológico que tinha na Europa passavam fome. Tinha comunidades aqui que todo mundo se alimentava. Então, não, né, vai depender do ponto de vista, vai depender do que você aborda. Óbvio, lá na Europa, em compensação, o desenvolvimento técnico permitia, né, que, por exemplo, já se observasse a cura de algumas doenças. Aqui também, né, nas comunidades primitivas, todo o conhecimento da mata, das ervas, das plantas, também já geravam, mas talvez um conhecimento técnico ou outro faltasse, e já tinha na Europa. Então assim, cada povo, cada comunidade tem seus pontos altos e seus pontos baixos. Cada um tem o seu modo de vida, cada um vive do seu jeito.
Então, repito mais uma vez, que aqui a gente está falando só de um modo de vida diferente, né? Uma comunidade, são comunidades, né? Os nativos brasileiros, em grande parte, viviam em comunidades mais primitivas, ou seja, com um modo de vida mais antigo, ok? E aí, um desses modos mais antigos era que viviam de maneira nômade. Mas também, produção, né, existiam outras comunidades que levavam um modo de vida sedentário, ou seja, já tinham se fixado à terra, já se fixavam em algum lugar para poder viver. Essas aí normalmente viviam em tribos, né? A gente já viu a evolução, o indivíduo, a família, os clãs, a tribo, né? Um conjunto maior de famílias. Então, algumas dessas comunidades viviam em tribos. Normalmente caçavam, colhiam frutas, raízes, eles também continuaram caçando e colhendo ao redor dali da comunidade, porém, como eram sedentários, também já praticavam, né, já plantavam para complementar, né, a questão da alimentação. Então, já praticavam a agricultura para sobrevivência. Veja que a preocupação não era cultivar para vender, né, cultivar para trocar, como já era visto em comunidades, por exemplo, de outras regiões. A gente já viu, por exemplo, algumas outras comunidades que praticavam comércio. No caso dos nativos do Brasil, normalmente o cultivo era só para subsistência, ou seja, só para sobrevivência da própria tribo. A cultura indígena é diversa e cada etnia tem seus próprios hábitos, ou seja, já percebe aí mais uma vez que nem todo mundo é igual, cada etnia tem os seus próprios hábitos e costumes e o seu jeito de se relacionar com o mundo. Então, vários entendimentos religiosos, vários entendimentos sociais. Então, cada grupo, cada etnia, cada tribo tinha suas características próprias, ok? Produção? Mesmo que cada um tivesse suas características próprias, era perceptível que algumas tribos também tinham culturas e costumes em comum, compartilhavam de modo de vida, ritual e organização semelhante. Muitas vezes porque algumas dessas tribos pertenciam a um mesmo grupo maior, entende? Então, alguns historiadores, alguns antropólogos, alguns estudiosos da área, eles dividiram esses grupos nativos identificados em grupos maiores, por terem semelhanças em alguns aspectos. Então isso ajuda a definir melhor quem são os grupos indígenas que vivem, né, aqui ainda na região. Uma observação importante: de modo geral, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas, viviam, tá? Compartilhando aí as famosas ocas ou malocas, que é justamente aquela habitação indígena bem comum, bem conhecida provavelmente de vocês, de todos nós brasileiros, que era feito normalmente de madeira e de palha. Ok, produção? Bom, suas sociedades eram comunais, ou seja, tudo que era produzido, tudo que era conquistado era partilhado entre a comunidade, então ninguém ficava sem a sua parte. Grande parte da cultura era transmitida através da oralidade, as coisas eram passadas de pai para filho, de mãe para filho, para filha, de filho para filho, de irmão para irmão, tudo era passado através da oralidade, falando, tudo era falado, contado para as próximas gerações. Então, não houve um desenvolvimento, por exemplo, da escrita, como em outras comunidades que a gente já viu. Então, tudo era transmitido de geração para geração, as crenças, os costumes, as tradições, as técnicas, tudo era ensinado de maneira falada, ok? Não é fácil definir alguma outra coisa interessante, é a questão religiosa, tá? Aí eu já comecei com a observação. Não é fácil definir o sistema religioso dos indígenas. Por quê? Porque, como existiam muitas comunidades indígenas, existiam também várias línguas, existiam também, mesmo que alguns tivessem característica comum, isso refletiu na questão religiosa, gerando várias crenças, várias divindades, ou mesmo vários rituais e várias formas de se entender a questão da espiritualidade. Então não é muito fácil de definir o sistema religioso, porém percebe que existe uma relação com um conjunto de mitos, de seres espirituais e práticas animistas, que são práticas que acreditam na questão do espírito de coisas não humanas, como por exemplo, que as árvores têm essência espiritual, né, que os animais têm uma essência espiritual, então manifestações da natureza como sendo manifestações espirituais. Então é perceptível esse tipo de característica nas crenças indígenas. Eles criam também entidades espirituais que habitavam o mundo material, então
era muito comum a crença em espíritos específicos, né? E aí ia variar, né? Poderia variar a história, ou a crença, ou o tipo de espírito, digamos assim, o nome, né, da manifestação, o nome da divindade, poderia variar de tribo para tribo, ou de grupo para grupo, mas era perceptível que essa forma de entendimento era muito comum à maioria das comunidades, ok? Produção? Bom, vamos conhecer aqui rapidamente agora, né, entre os principais grupos, quais são eles. Veja, antes de dizer aqui quais são os principais grupos, eu quero que você entenda o seguinte. Quando a gente fala em grupos indígenas, é muito difícil, como eu falei, para vocês classificar. Existem várias nações, vários grupos, várias etnias e tudo mais. Mas os pesquisadores, né, os cientistas, os estudiosos da área, para melhor identificar, né, essas etnias, esses grupos e tal, classificou toda essa turma, digamos assim, todos esses grupos em grupos maiores. Tá. E aí o nosso livro traz destaque para alguns desses grupos, e aí eu vou trazer aqui para vocês também, se quiserem, se tiverem curiosidade, dar uma pesquisada, né, nesses grupos que estão aí no seu livro, então aqui vão estar aqui no quadro, para entender melhor a característica de cada um. O objetivo da gente foi trazer o geral, o panorama geral, como são muitos os grupos, né? Tipo assim, a gente não está falando de um povo só, como por exemplo os astecas, mas são vários povos. Então se você quiser conhecer algum deles, você também pode ir lá dar a sua pesquisadinha também, né, sobre os principais grupos, pelo menos. Então vamos lá, produção? Aí eu trouxe aqui o Araúque, o Caraíba, o Tupi e o G. Talvez os dois mais famosos sejam os Tupis e os Gs, né? Os Tupis eles vão ter várias ramificações, como por exemplo, acho que o mais famoso de todos, os Tupis Guaranis, né? É um povo que provavelmente veio do norte e se estabeleceu principalmente aqui no litoral. Foram esses que tiveram bastante contato, né, com os colonizadores, por exemplo. Os Gs, né, um dos grupos que viviam também aqui na região. Uma característica interessante dos Gs é que eles, boa parte deles viviam, tinham um modo de vida mais nômade, né, mais relacionado ao nomandismo. Então, vários grupos, várias nações, vários povos diferentes, né, viviam aqui no Brasil. A gente tem outras tribos conhecidíssimas, né? A gente tem, por exemplo, né, Funiôs, Tupinambás, Pataxós, Cariris, Yanomamis, né? Então vários grupos, alguns desses grupos identificados em grupos maiores, né? Mas aí a gente vai ter uma pluralidade muito grande de povos, cada qual com seu modo de vida, com sua crença, né, com seu jeito de ser. Tá certo? Então, dá uma pesquisada, né, se tiver interesse. A história do nosso país também faz parte da história do nosso país, é a construção da história do nosso país, é a construção da sua e da minha história, né? Temos essa origem, né, indígena também, junto com a origem europeia, junto com a origem africana, na base da construção do povo brasileiro. Então, dá uma pesquisada aí nesses grupos, né? Dá uma olhada aí, você vai ver o quanto tem de história interessante, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Produção, passa aí. É isso aí, finalizou. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Né? Não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar, ativar sininho, fazer todas essas coisas e a gente vai se ver nas próximas aulas, tá bom? Até a próxima!